Glória a Deus. Meus amados irmãos, com muita alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nossa gratidão a Deus pela oportunidade de servi-lo, de adorá-lo e de sermos úteis na sua obra e no seu reino. Ao meu pastor Arnóbio Tavares, irmã Antônia Lima, que são nossos mentores, líderes espirituais, nossos orientadores ministerial, minha terna gratidão pelo privilégio de poder aqui cooperar no Templo Sede, neste culto de missões. Aos meus pares, companheiros, obreiros na minha retaguarda e a Igreja do Senhor, pelo carinho de sempre. Queridos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Até alguns minutos atrás, estava ainda numa guerra, relutando. Glória a Deus. Como o pastor bem disse, eu fui intimado já agora à tarde. Eu já havia descido um pouquinho antes da reunião começar para o curso teológico, organizar alguma coisa com a turma. Foi quando o pastor nos passou essa missão de poder pregar aqui. Glória a Deus. Capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo Marcos. Quem achou diz amém. Apenas o versículo 15, e depois os irmãos entenderão o contexto. Digam comigo: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião. Diga comigo: assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Queridos, toda vez que nós nos deparamos com algum texto narrado por um dos evangelistas, é importante salientar que eles escreveram um só evangelho. Nós denominamos 4 evangelhos por ter sido o evangelho de Cristo escrito ou narrado sob 4 perspectivas diferentes. Evidentemente, Mateus escreve para um povo de mentalidade judaica e apresenta Jesus como rei dos judeus, o Messias prometido e enviado por Deus. Marcos escreve para um povo de mentalidade romana, apresentando Jesus como servo sofredor, como um modelo a ser seguido. Lucas aborda o Evangelho levando-o para o entendimento grego que a época trouxe os caminhos do conhecimento para a expansão do reino de Cristo, digamos assim, bem como o império que dominava nos tempos de Jesus. E ele apresenta Jesus como o homem perfeito. Estes 3 aqui citados são os chamados sinóticos, dado a visão conjunta, dado a sua semelhança nos escritos. E aí é muito fácil os irmãos perceberem o mesmo texto, a mesma parábola, a mesma história,
contado por esses três. Marcos aqui, de forma mais precisa, ele foi escrito no ano 63 da era cristã, contendo 16 capítulos, 661 versículos. É importante dizer que há somente 24 versículos dos 661 que não se encontram nem em Mateus nem em Lucas, o que implica dizer, segundo alguns entendem, que Marcos foi utilizado como fonte de pesquisa pelos outros evangelistas, já que alguns pais da igreja afirmam que o evangelho de Marcos são as memórias de Pedro, visto que Marcos não foi nenhum dos discípulos de Cristo. Marcos ainda era um jovem quando se converteu na sua própria casa, a casa da irmã Maria, sua mãe, quando Pedro frequentava e de lá fazia suas reuniões de oração e pregava o evangelho. Há quem diga que Marcos, o João Marcos, ele tornou-se um amanuense, um secretário de Pedro, e daí Pedro traz as informações e ele, de forma concisa e precisa, compila nesses 16 capítulos. E João, que é diferentemente de todos os três, os chamados sinóticos, ele aborda de forma diferente, porque ele aponta a divindade e a deidade, apresenta Jesus como filho de Deus. Importante dizer que cerca de 95% aproximadamente é apenas João que escreve. Mas voltemos ao texto para compreender, queridos. E um detalhe importante é que, diferente de Mateus e de Lucas, Marcos não traz o nascimento de Jesus. Ele já apresenta João Batista e depois o batismo de Jesus e a sua tentação, e daí já abre para a vocação dos primeiros apóstolos, sequenciando assim os milagres, porque este evangelho é o evangelho dos milagres. Não havia um entendimento para que os romanos crescem em Jesus, fosse necessário saber a sua origem, como assim fizera Mateus para os judeus e fizera Lucas para os gregos. Por isso que Marcos não traz, mas todos nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, fora educado em Nazaré e escolhera Cafarnaum para habitar. Jesus tinha uma casa física, e de lá, de Cafarnaum, ele torna o seu quartel-general para designar apóstolos, para enviar missionários, e de lá percorrer aldeias, cidades e adjacência, para que o reino de Deus fosse propagado. Glória a Deus. É importante dizer que tanto Marcos quanto os demais evangelistas, eles trazem na íntegra o cumprimento das profecias messiânicas, das profecias que outrora eram escatológicas, mas que foram cumpridas na pessoa de Jesus a partir do seu nascimento. Verdade é que Isaías diz no capítulo 7 e versículo 14: e o mesmo Senhor vos dará um sinal, é que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Este mesmo profeta, no capítulo 9 e versículo 6, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Perceba que tanto a versão Almeida corrigida quanto outras, ele traz apenas 4 adjetivos compostos. Aleluia. Maravilhoso conselheiro é um adjetivo composto. Deus forte é um outro adjetivo composto. Pai da eternidade é um outro adjetivo composto. E príncipe da paz. Por que era necessário? Porque Isaías estava profetizando o advento e o poder do Messias, de modo que ele disse: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Eu estava falando que nos primeiros tempos, na terra de Zebulon, na terra de Naphtali, aleluia, e também nos últimos, a enobreceu junto ao caminho do mar. Geograficamente, isso aqui tem uma identidade, porque Jesus aparece exatamente à margem da Galileia, do mar, aleluia, de Tiberíades ou lago de Genezaré, porque Isaías disse assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região de sombra de morte resplandeceu a luz. É por isso que João já escreve dizendo assim: e no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí João evangelista, narrando a respeito de João Batista, diz: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Ele, João, não era luz, mas veio para que anunciasse a luz verdadeira, a luz que alumia aos que estão em trevas, aleluia. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Jesus precisava aparecer, aleluia, cumprindo todas estas verdades proféticas que fora prenunciada, vaticinada pelos profetas. Glória a Deus. Como profetizou Miqueias no capítulo 5 e versículo 2, dizendo: e tu, Belém Efrata, que posto és pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. Como profetizou Malaquias do capítulo 4 e versículo 2, dizendo: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e debaixo das suas asas trará salvação. Glória a Deus. Por isso que o capítulo 1, versículo 18 de Mateus começa assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim. E aí narra: estando Maria desposada com José, aleluia, veio o anjo e anunciou dizendo: o que está gerado no teu ventre, o que irás conceber, é do Espírito Santo. Glória a Deus. Não era humano, não. A virgem existia, era Maria, aleluia, mas o pai apenas o educaria, não era biológico. Jesus foi gerado, aleluia, como um ato sobrenatural do Espírito, para cumprir-se integralmente que ele era verdadeiramente humano, verdadeiramente divino. Glória a Deus. Essas duas naturezas, glória a Deus, que Jesus tinha, uma não interferia na outra. Portanto, quando Marcos aqui registra, e eu quero falar-lhes com a ajuda de Deus sobre o poder de Jesus sobre os demônios.
Diga comigo: o poder de Jesus sobre os demônios. Glória a Deus. É claro que o capítulo 2, ele inicia dizendo que alguns dias depois que ele havia sido batizado, que havia sido tentado no deserto, que já havia convocado os primeiros discípulos e até já curado a sogra de Pedro, por exemplo, e também alguém lá de Cafarnaum. Ele entrou outra vez em Cafarnaum. Vez outra você encontrará. Entraram em Cafarnaum, saíram de Cafarnaum, outra vez em Cafarnaum, porque lá era o quartel-general. Repito, nasceu em Belém, criado em Nazaré, mas Cafarnaum foi a base ministerial de Jesus. Era de lá que ele percorria, era de lá que ele cumpria a sua missão. E aqui ajuntaram-se tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, porque Jesus anunciava-lhes a palavra. Glória a Deus. Aonde estava Jesus, afluía multidões, porque Jesus sempre tinha uma palavra, palavra de consolação, palavra de exortação, aleluia, palavra de cura, palavra que gerava milagre, que gerava vida. Quando Jesus sai daqui, na verdade é aqui que ele demonstra que o Filho do Homem tem na terra poder, autoridade. Glória a Deus. É que nesta ocasião alguns blasfemavam, porque aquele paralítico conduzido por 4, que fizeram um buraco no telhado e desceram o paralítico ao meio, aonde estava Jesus, Jesus, ao invés de curá-lo, disse: filho, teus pecados estão perdoados. E eles arrazoavam, e eles murmuravam entre si. Aí foi quando Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, é que aí eu vou dizer ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Você entende? Primeiro era a demonstração, aleluia, para perdoar pecado. Esse é o primeiro objetivo, é a salvação. Salvação da alma, o perdão do pecado, a restauração espiritual. As outras coisas vêm a reboque, aleluia. As outras coisas vêm como bênção secundária. O primeiro poder demonstrado no nome de Jesus é para alcançar almas. Glória a Deus. Glória a Deus. É ao sair daqui que Jesus, ele ensina sobre várias coisas. Ele conta parábola. Aprendemos aqui com o pastor que são narrativas curtas, que nos trazem lições morais ou espirituais, sempre com base na comparação, usando a linguagem e o material que se existia à época, que era de conhecimento deles. Então Jesus ensina sobre a parábola do semeador, falando da semente que caiu ao caminho, da semente que caiu sobre pedregais, da semente que caiu entre os espinhos e da semente que caiu em terra boa. Depois Jesus fala sobre a parábola da candeia. Depois fala sobre a parábola do grão de mostarda. Quando Jesus ensina isto, o capítulo 4, versículo 35 diz: e naquele dia, sendo já tarde, quer dizer que Jesus se demorava em ensinar, em passar as verdades morais e espirituais por meio desses ensinamentos. Glória a Deus. Quando já tarde, já o sol declinando, já a noite apontando, aleluia, ele diz: passemos para outra margem. Perceba que ele não dá opção.
Ele diz: passemos. Isso é um imperativo, isso é uma ordem, isso é uma convocação, isso é uma intimação, como fez o meu pastor comigo para estar aqui hoje. Glória a Deus. E que alguém de autoridade maior que a sua, o que é que você faz? Só obedece. Sim, senhor. Aleluia. Aí eles, diz a Bíblia aqui, deixando a multidão, o levaram consigo. Quem deu a ordem foi Jesus, mas quem quis levar Jesus foram os discípulos. Entre Jesus dá uma ordem, preste atenção aqui, entre Jesus dá uma ordem e você cumprir, é necessário o seu coração também querer obedecer. Porque tem pessoas que fazem de aparência, tem pessoas que fazem para ganhar ponto, tem pessoas que fazem, aleluia, por status. Não, os discípulos não só obedeceram, mas disseram: Jesus, nós queremos o Senhor conosco. E assim estava no barco, e havia com ele outros barquinhos. Só que a Bíblia diz que levantou-se um grande temporal de vento. Aleluia, escute, nem sempre o fato de Jesus estar presente, e ele está, ele disse: estarei convosco todos os dias, nos isenta de problemas. Aleluia, de vendavais, o mar revolto, glória a Deus. E naquele dia as ondas subiam por cima do barco, singular. Eu acabei de mencionar que no barco de Jesus e dos discípulos, ao lado deles haviam outros barquinhos. Mas para onde o vento foi? Para o barco onde estava Jesus. Aleluia. Lembrei agora de Asaf, lamentando a prosperidade dos ímpios, lamentando a condição folgada daqueles que não temiam a Deus, mas alcançava bênçãos. Aleluia, até ele compreender, glória a Deus, que não é daquilo que eu possuo, não, isto não vai significar muita coisa. Aleluia. Então, queridos, prosseguindo aqui, Jesus estava dormindo, revelando a sua humanidade, que ele cansava, e Jesus foi acordado. Aleluia. Despertaram a Jesus, dizendo: mestre, vamos perecer. E parece que isso não é importante para o Senhor. Jesus simplesmente, despertando, olhou para o vento, olhou para o mar, disse: cala-te, aquieta-te. Perceba que ele demonstrou em sua casa, o paralítico de Cafarnaum, trazido pelos 4, levantado em uma cama e trazido por uma corda ao meio, demonstrou o poder de perdoar. Aqui ele demonstrou o poder sobre a natureza. E quando acontece que eles têm um grande temor devido à bonança, a grande bonança que acontece ali, capítulo 5 inicia, onde lemos: e chegaram à outra margem do mar. Agora, entre a ordem que ele disse: passemos para a outra margem, e o versículo 1 do capítulo 5 dizer: e chegaram à outra margem, houve aí o vendaval, houve aí o problema que se levantou. Glória a Deus. E a pergunta dos discípulos parece esquecer da ordem, porque Jesus, os discípulos perguntaram: não te importas que vamos morrer? Morrer como? Jesus disse: passemos para outra margem. O que significa dizer que eles chegariam. Glória a Deus. Se Jesus falou, que dei promessa de Deus,
aleluia, é prego batido e ponta virada. Diabo não apaga, borracha do inferno não anula, não revoga o que ele fala, ele cumpre. Não foi assim que ele disse no exame de ótica ao profeta Jeremias: o que vês? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Em outras palavras, o que eu falo eu cumpro, o que eu determino ninguém abroga, ninguém faz voltar atrás. Porventura diria ele e não faria. Ele faz. Nós que somos faltosos na fé, aleluia, ele disse: passemos. E o texto é claro: e chegaram a outra margem. E qual era o objetivo? Se ele já havia demonstrado o seu poder de perdoar, se ele já havia demonstrado o seu poder sobre a natureza, o seu poder de curar enfermidade, agora ele queria demonstrar o seu poder sobre os demônios. Precisava ficar muito claro isto no ministério de Jesus. Glória a Deus. Os discípulos precisariam mais tarde fazer isto, e para fazer isto precisava ver o mestre fazendo. Claro que isso não se aprende, mas estou falando numa perspectiva pedagógica. Glória a Deus. Então, queridos, quando saiu Jesus do barco, logo lhe saiu ao seu encontro um homem com espírito imundo. Aí os discípulos já começaram a entender. Olha qual era o objetivo de chegarmos a outra margem. Aleluia. Olha o vento que enfrentamos. Aleluia. A autoridade de Jesus sobre o vento, o mar, sobre a natureza. Qual era o objetivo? Glória a Deus. E a Bíblia diz que aquele homem com espírito imundo tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda cadeias o podia alguém prendê-lo. Irmãos, cá para nós era uma força incomum, era uma força além do natural. Cadeias não seguravam aquele homem, muitas vezes preso com grilhões. As cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas. Está escrito. Você pegar corrente e fazer dela migalhas. Essa era a força incomum, demoníaca, obviamente. E ninguém o podia amansar. E a Bíblia diz que ele andava sempre, de dia e de noite. E ele clamava pelos montes e pelos sepulcros, e feria-se com pedras. Imagine se essa não é a ação do diabo com as pessoas. Você não vê ninguém preso em cadeias. Você não vê ninguém morando nos sepulcros ou clamando nos montes. Mas vamos trazer para uma linguagem entendível. Glória a Deus. É verdade que os outros evangelistas, a exemplo de Mateus capítulo 8 e Lucas também capítulo 8, eles trazem 2 endemoniados de Gadara. Já vi um parêntese aqui na geografia. Gadara era apenas uma parte da Decápolis,
Decápolis era uma região que compunham 10 cidades. Gadara é apenas uma delas. E Jesus percorreu toda Decápolis, todas as 10 cidades que pertenciam àquela região. Glória a Deus. Então, 2 endemoniados, mas Marcos quis registrar apenas um. Como eu disse, são a perspectiva, a forma que você enxerga, que alguns escrevem. Glória a Deus. Pois bem, os demônios, primeiro ponto aqui de entendimento. Já estou partindo para a conclusão. Claro que aqui está o teor do que eu quero abordar. Os demônios são espíritos imundos que se apoderam facilmente da vida de quem cultiva práticas pecaminosas. Você não vê o demônio acorrentando as pessoas fisicamente, literalmente, mas todas as pessoas que têm vidas na prática do pecado, elas são influenciadas e usadas pelos demônios. Lei da física: 2 matérias não ocupam o mesmo lugar no espaço. O homem é um ser tricotômico, diz o grande teólogo pentecostal norte-americano Stanley M. Horton, que o homem é um corpo, sendo, aliás, o homem é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. E o espírito humano é o centro de comunhão com o mundo espiritual, com aquilo que é espiritual, seja da parte de Deus, seja da parte do diabo. Todo ser humano tem o seu interior preenchido. Glória a Deus. Mas vejamos o que o texto ele traz. Aqueles 2 endemoniados cultivavam práticas pecaminosas, e logo eles tiveram que atingir na sua vida a decência. Diga comigo, decência. Eles andavam nus pelo cemitério. Está escrito: andavam nus pelo cemitério. Ou seja, o diabo, ele se utiliza das pessoas, atingindo logo a decência, a moral. O objetivo do diabo é desmoralizar. Glória a Deus. Por isso que indecência é pecado, sensualidade é pecado, roupas fora do padrão de decência é pecado. É um dos objetivos do diabo, é tirar a decência. Em segundo lugar, o diabo logo tira o domínio próprio, que é fruto do Espírito, chamado de temperança. Por quê? Porque aqueles homens de Gadara, o endemoniado ou os endemoniados, viviam como animais selvagens, gritando e se autoflagelando e ameaçando as pessoas. Quem faz isto é porque perdera o domínio próprio, e é o diabo quem tira. Glória a Deus. Em terceiro lugar, aqueles homens perderam a paz de espírito. Eles não tinham tranquilidade. Eles perderam isto. E por último, eles perderam o propósito de viver, porque a toda hora tentavam se matar. Glória a Deus.
Deus. Tentavam se matar, sem decência, sem domínio próprio, sem paz de espírito e também sem propósito de viver, estava à mercê das forças demoníacas. E como dar um basta nisso? Diga comigo: o poder do nome de Jesus. Diga: a autoridade e a unção da presença de Jesus. Percebe que onde há o nome de Jesus sendo proclamado, a libertação, aleluia, a decência, a domínio próprio, a paz de espírito e a propósito de viver, aleluia. A presença de Jesus, aleluia, moraliza as pessoas. A presença de Jesus traz a pessoa temperança, controle próprio. A presença de Jesus, ela traz paz de espírito, mesmo no meio da guerra. É por isso que mesmo em meio às batalhas ferrenhas que você enfrenta, o Espírito vem com bonança, com paz, com tranquilidade, porque Ele é o príncipe da paz. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. É diferente. Com a presença de Jesus é diferente. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos sabem da história que aqueles demônios se precipitaram em uma manada de porcos de 2.000 aproximadamente, e caíram despenhadeiro no mar, quase 2.000, e afogou-se no mar. E aqueles que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, anunciaram nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. O que Jesus faz chama a atenção. Deixa eu profetizar aqui. Glória a Deus. Não está nem no esboço. Não está nem no esboço. O que Jesus faz chama a atenção. Levanta sua mão direita, por gentileza. O que Ele está fazendo, aleluia, na tua vida, chamará tanto a atenção. Isso aqui é profético, querido. Aleluia. Chamará tanto a atenção que muitos vão vir para verem de perto o grande milagre que Ele já começou a realizar. Recebe esta palavra. Haverá um milagre extraordinário que chamará a atenção de muitos. De muitos. De muitos. E foram ter com Jesus. É o versículo que eu li, e agora de fato eu concluo. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado. Glória a Deus. Apenas a forma para dizer que era o mesmo homem que logo foi ter com Jesus quando ele desceu do barco. Mas aí o verbo está no passado. O que tivera a legião. Porque a pergunta de Jesus foi: James, qual é o teu nome? E aqui não dá ênfase para fazer entrevista com o diabo não, viu? Que foi uma ocasião específica. Aqui não dá margem para se fazer entrevista com o diabo, de onde ele vem, para onde ele vai. E eu quero saber.
Quero saber que o nome de Jesus tem poder de libertar, de expulsar, de expelir para longe Satanás, porque está escrito: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Qual é o teu nome? Legião, porque somos muitos. Linguagem do exército romano. Uma legião era a equivalência de aproximadamente 6.000 soldados, o que significa que tinha cerca de 6.000 demônios. Daí você imagina o porquê ele fazia em pedaços as correntes de ferro, os grilhões, subia a monte, descia a monte, vivia no sepulcro como um animal selvagem. Aleluia. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião. Onde ele estava? Diga comigo: assentado. Onde Jesus chega trazendo libertação, ele dá logo uma posição, se assenta. Aleluia. Ele muda logo a posição. Aleluia. Jesus também dá status, da posição, da honra. Aleluia. Em segundo lugar, ele estava vestido. Glória a Deus. Cobre logo a nudez. Deixa logo de ser indecente, de ser imoral. Aleluia. Demonstra logo com a postura e a compostura que você é liberto. Aleluia. E em terceiro e último lugar, ele estava em perfeito juízo. Aleluia. Jesus dá a posição, Jesus dá decência e Jesus também dá saúde mental. Aleluia. Quantas pessoas estão precisando? Não estou espiritualizando as doenças psicossomáticas. Não estou, repito, demolizando aquilo que é psiquiátrico. Contudo, o diabo também se utiliza de artifícios psicológicos para enganar as pessoas. E a estas pessoas enganadas pelo diabo, nós proclamamos com autoridade do nome de Jesus que ele também dá um perfeito estado psicológico. Ou seja, ele cura na alma, aleluia, ele cura no corpo e ele cura no espírito, aleluia. Há poder no nome de Jesus sobre tudo e sobre todos. Fique de pé em nome de Jesus, adorando. Aleluia. Quem adora o nome de Jesus, aleluia. Tem alguém entre nós que não é crente, alguém entre nós que precisa, decidir a vida para Cristo, reconhecer o seu estado de pecaminosidade e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Aleluia. Se tem alguém afastado da igreja, afastado dos caminhos do Senhor, aleluia, também é a oportunidade de você se reconciliar com Deus. Tem alguém? Aleluia, venha. Enquanto isso, eu quero pedir à igreja, levante a sua mão, feche seus olhos, clame pelo nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder, aleluia, poder na tua casa, poder no teu ministério, poder na tua família. Adore a Ele, Ele que é a semente da mulher, o cordeiro do altar de Abraão, o cordeiro
Cordeiro Pascal, a nuvem de dia guiando Israel, a coluna de noite iluminando o caminho do povo hebreu. Ele é o sacrifício perfeito, ele é o cordão de escarlata pendurado na janela da casa de Raabe, ele é o quarto homem na fornalha de fogo, aleluia. Ele é o verbo, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é o amor, ele é advogado, é o bispo das nossas almas, ele é o bom pastor, ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é abrigo, ele é maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz, ele é o da tribo de Judá, é o rebento de Jessé, ele é a estrela resplandecente da manhã, ele é alfa, ele é ômega, ele é Senhor, ele é dominador, ele é libertador, ele é o teu Deus, o teu Deus, o teu Deus, e sendo o teu Deus, é ele que manda, é ele que desmanda, é ele que fere, é ele que sara, é ele que mata, é ele que dá vida, ele é o Senhor, o Senhor, e há poder no seu nome para a tua vida.